Um testemunho pessoal teu que aconteceu contigo em Deus, que tu orou e que Jesus te respondeu. Algo que foi de vocês dois, que marcou a tua história. Eu tenho testemunho assim de fé, sabe? Por exemplo, o Dalton foi para os Estados Unidos, foi preso. E lá normalmente ficava 5, 6 meses, 8 meses, 1 ano preso até eles decidirem. E ele ficou 21 dias só, porque eu cheguei, quando ele ficou 72 dias, eu sem notícia. Ele atravessando o deserto do México, sem saber se estava vivo, se estava morto, enfim. E daí quando ele foi preso, que a imigração pegou, daí ele me ligou, mas aí a gente conversou ali uma semana, daí ele chegou, daí eu assim, tá, tens previsão para vir embora? Mas só que eu já tava aqui naquele sofrimento, assim, com 2 filhos pequenos, sozinha. E eu já... E quando ele me ligou, aí quando ele foi preso, ele começou a me ligar. A gente conseguiu conversar por telefone. Aí ele perguntou, tem previsão de vir embora? Ele assim, não tem. Ele assim, tá pra sair um avião daqui não sei quanto tempo. E de repente eu vá nesse, mas não se sabe de nada, porque nem a língua da gente falava, né? Aí aquele dia eu desliguei o telefone e eu disse, não, aí era um domingo. Eu disse, eu vou orar a Deus. Eu vou buscar a Deus, o Senhor... E fui na igreja aquele domingo e cheguei na igreja e fiz um propósito com o Senhor. Senhor, hoje é domingo. Sexta-feira eu quero dar alta em casa. Ele assim, o maior sacrifício que eu tenho para fazer hoje é financeiro. Porque eu não tinha nada. Tava sozinha com as 2 crianças. Eu tenho R$50. Na época, eu tenho R$50. É o meu maior sacrifício. Porque eu vou tirar da boca dos meus filhos e vou dar pro Senhor. Mas sexta-feira eu quero ele em casa. Nossa, tô até arrepiada. E Como é que isso não é um testemunho? E fui pra oração, orei a semana inteira. Sexta-feira ele me ligou. Aí quando ele ligava de lá, vem uma musiquinha diferente, vem uma mulher em outra língua e pergunta: a ligação de fulano tal, você aceita? E aquele dia ele me ligou na hora da ligação. Aí ele falando comigo, você está aonde? Aí ele assim, eu tô em São Paulo. Que ele nem me falou, acho que nem tinha como falar, porque acho que lá chega na, sei lá como é que, nunca perdi como é que é. E ele só sei que na sexta-feira ele estava no Brasil. Porque não tinha como ele estar em casa, ele ia ter que pegar outra condição até chegar em casa. Tinha que pegar outro avião ou vir de ônibus, que seria só daí no caso no sábado para ele chegar. No sábado ele estava em casa, mas sexta-feira ele estava no Brasil. Tia, teve algum testemunho pessoal da tia que marcou a história da tia? Tive. Faz 2 anos e meio isso. Como eu já disse, né, eu tenho mais um filho de 2 anos e meio. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei bem assustada, porque eu não... Na verdade, não era... Nunca mais tava nos meus planos ter outro filho, né? Eu já tinha a Mari e o João, então pra mim era só os 2. E aí, quando penso que não... Tô grávida, com 40 anos, 39 para 40 anos. E aí passei, né, foi aquele susto, tudo, mas enfim, depois a gente, nossa, que bênção, né, veio um bebezinho para casa, já tudo moço. E aí passei uma gravidez bem, graças a Deus. Só que daí o dia do parto chegou, né, o grande dia. A Mari esteve comigo o tempo todo, entrou comigo na sala de parto, ela que viu o irmão dela nascendo. Que experiência! E aí depois que tiraram o Vicenzo, os meus 3 partos foram cesarianas e o terceiro, né, que foi o Vicenzo, quando eles tiraram o Vicenzo, naquele momento que eles puxaram ele, na hora de tirar a placenta, ela estava colada no útero, né? Hoje eles chamam de a creta, placenta creta, né? Não, placenta, não é placenta. É? Tá, mãe. Tá, isso aí. E aí a hora que eles tiraram o Vicenzo, a placenta estava colada no útero, e aí eu tive uma hemorragia, né? Naquele momento começou a ter muito sangramento, e aí eu me lembro que teve uma movimentação muito grande dentro do hospital, né, e enfermeiro entrando, e médico entrando, e médico saindo, e eu vendo tudo, sabe? E aí eles colocando ali aquele monte de remédio na veia, né? E aí
E tava demorando, tava demorando. E eu me lembro que na época o médico disse assim, nossa, tá demorando tanto, a gente não consegue estancar esse sangue. E aí naquele momento eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Eu disse assim, Deus, se até aqui foi o meu tempo, se até aqui é o tempo que o Senhor quis que eu tivesse sobre essa terra, amém. Só me faz hoje mesmo estar com o Senhor. Fiz a mesma oração do ladrão da cruz, né? E naquele momento, assim, eu senti muito forte a presença de Deus, mas eu tava assim, ó, descansada. Eu disse assim, só acalma o coração deles, né? E que, né? E eu fiz essa oração pro Senhor. E aí, mesmo depois dessa oração, levou bastante tempo, tanto é que ele nasceu, era 10 para as 10 da manhã, e quando foi quase 3 horas da tarde, que o médico olhou lá e disse, mas tu tá acordada? Eu disse, tô. Pois é, foi muito difícil, mas a gente conseguiu estancar o teu sangue, né? E aí eu fui pro quarto. Só que nesse meio tempo inteiro, depois que o Vicente nasceu, ele veio pros meus braços, né? Como eu vi o parto da mãe. E aí a gente sentou no corredor do hospital. E eu lembro que eu tava assim com ele, eu não sabia nem o que fazer direito, e segurando ele ali no corredor do hospital. E aí começou, chama gente, e eu, que coisa estranha é essa? Só que como eu tava com o Vicente, né? E começou a correr enfermeira e correr médico, correu um monte de gente no corredor. E isso era 10, né? 10 e alguma coisa. E tá, tranquilo. Deu 11 horas, nada. Deu meio-dia, nada. E o menino no meu colo, nem chorava, coisa mais lindinha do mundo. E o meu pai me ligando, mandando mensagem, as pessoas querendo saber o que tinha Era acontecido. pandemia, ele não podia entrar, era uma pessoa Era só. uma pessoa só, e ele lá na rua. E aí o Vicenzo ali, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e eu perguntando, gente, aconteceu alguma coisa? E o coração acelerado, e gente, que aflição que foi. E o meu pai já tinha até furado o chão do hospital, tanto que ele corria lá na frente. E ele dizia, deu uma complicação. E a gente, um grupo intercessor na rua. Mas daí o que acontece? Passou toda essa turbulência ali do momento, eu vim pro quarto, isso foi uma sexta-feira, no domingo eu vim pra casa, eu tive alta. Só que como eu perdi muito sangue, eu tive uma anemia muito grande. Eu fiquei muito anêmica, eles não tinham sangue na hora pra repor. Então eu perdi muito sangue. E quando eu tava ali naquele momento, o médico disse pra mim assim, a gente conseguiu estancar a tua mas não está descartada a possibilidade de você voltar e ter que retirar o teu útero. Vim pra casa no domingo, na sexta-feira eu voltei pro hospital, com muita febre, tava com um coágulo de meio litro de sangue dentro da minha barriga ali, preso, que não, né? Enfim, eu fiquei internada mais uns 8 dias e nesse tempo que eu voltei pro hospital, a Mari e a minha mãe ficou cuidando do Vicenzo, não pude amamentar ele, né? Os outros 2 eu amamentei ele, eu não pude, não tinha nem leite, né? E aí eu sei que nesse tempo que eu voltei pro hospital, que eu deixei ele com elas e voltei, nesse tempo Deus falou muito comigo, muito comigo. Mais um encontro. Foi mais um encontro, porque antes de acontecer isso, de eu estar ali na mesa, né, tendo Vicenzo, antes, quando eu estava grávida, um dia, numa célula, Deus usou a vida do pastor do meu esposo para dizer assim, ó, tem uma mulher, Deus está mandando eu dizer que tem uma mulher que está começando a sair dos caminhos do Senhor. E se você não tomar uma posição hoje, Deus vai te recolher. Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, que homem louco falar isso. Mas aquilo nunca era para mim. Ele disse, mas se Deus mandou, eu nem questionei, não falei nada para ele. E naquele momento que eu estava no hospital, que eu vi, que eu fiz a oração e disse para o Senhor, eu sabia, Deus me lembrou, era para ti. Sabe? Mas o que tu fez estava saindo dos caminhos do Senhor? Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa. É só a gente não fazer o que a gente tem que fazer, sabe?
não é, às vezes eu deixar de fazer o que o Senhor pede que eu faça, eu tô pecando contra Ele, sabe? Eu sei Na que eu verdade, tenho tá que fazer ficando à beira do caminho. à beira do caminho, isso mesmo. Então, quando eu voltei pro hospital, que eu tive que realmente passar de novo para uma cirurgia para retirada do útero, porque eu tive que fazer isso. Teve um determinado dia ali que eu tava tão fraca, que daí eles tiveram que me repor sangue. E aí veio o sangue, né? Eu só posso tomar o do grupo O porque eu sou O negativo, por isso que na hora não tinha no hospital. E aí a hora que aquele sangue começou a pingar, eu tinha medo, ele perguntei assim, esse sangue aí é mesmo meu? Assim, ui, é sim, porque se não for, na mesma hora, assim, eu já... E eu tinha medo porque as meninas me falaram assim, as que estavam no quarto comigo, você vai sentir muito calafrio, vai te dar arrepio, vai te dar ânsia de vômito. Eu digo, ai meu Deus. Aí quando começou a primeira gota, eu olhei para aquele sangue e disse, Senhor, não deixa acontecer nada comigo, né? E ele disse assim, esse sangue eu tô dando aqui para ti sobreviver, mas o sangue que foi derramado naquela cruz já te deu a vida eterna, sabe? E foi tão forte, tão forte, tão forte. E eu tive tanta experiência naqueles dias que eu fiquei internada. Eu pude pregar para umas meninas que estavam comigo ali do lado, sabe? Eu antes de ir para cirurgia de novo, porque eu estava aberta, fazia 8 dias e abri de novo no mesmo lugar, como foi, né? Então, parecia assim uma cena de filme, sabe? Eu na cadeira de roda indo pro centro cirúrgico. Eu disse, não, gente, agora vocês me dão um sossega-leão porque eu não quero ver mais nada, sabe? Mas o tempo todo eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu sei, depois uma irmã me testemunhou, depois quando eu saí de lá, depois de um tempo, a gente estava num passeio, ela disse, Fran, quando tu foi pro hospital, eu sabia que ia acontecer alguma coisa contigo, quando você foi ganhar o Vicenzo. Na verdade, teve a revelação de que era pra mãe ter morrido. Era pra mãe ter morrido. E aí até teve uma pastora, né, mãe, que ela disse que Deus estava acrescentando tua vida. Não sei se a mãe lembra. Sim, então, aí Deus falou comigo isso, ele disse assim, depois que essa irmã falou isso, ele disse pra mim, num carro, a gente tava passeando assim, daí Deus falou comigo, eu acrescentei os teus dias sobre a terra, sabe, então assim... Ela disse que um anjo ia te visitar, e me tu lembra? Nesses dias, durante esses 8 dias que eu fiquei em casa, de uma sexta na outra, de quando o Vicenzo nasceu, eu cheguei no domingo, de domingo até sexta, eu tava muito ruim, muita gente orando por mim, sabe, a igreja orando, minha família toda. E aí tinha uma pastora, uma amiga nossa. Então agradeço muito a Deus pela vida dela, foi uma época que ela me ajudou muito. E aí ela me ligou e ela disse assim, olha, nessa noite o Espírito Santo vai te visitar. E Deus mostrou pra ela o que tinha acontecido, sabe? Ela orando, e Deus mostrou pra ela que na hora que tirou o Vicenzo era sangue, era muito sangue. E aí, naquela noite, eu senti, eu não conseguia me levantar da cama, mas eram umas 3 horas da manhã, eu senti o meu corpo todo começar a tremer. Eu tremia, e era um barulho lá fora, um cavalo correndo, e um barulho, e a gente morava num sítio na época, e eu senti que naquela hora o anjo do Senhor estava me visitando, sabe? Foi assim, tremendo. E eu sei que ele me deu uma segunda chance. E eu louvo a Deus por isso. E se você pudesse dar um conselho diante de tudo que você viveu com Jesus e sem Jesus, de tudo que você passou mesmo, né, das tuas experiências, se você pudesse dar um conselho para as mães que vão nos assistir, o que você falaria para elas fazer ou não fazer também? Medo com Jesus, sem Jesus, a gente sempre vai ter, né? Porque nós somos humanas, nós somos mães, e o nosso amor é tão grande, a gente quer trazer tanto para perto, a gente quer tanto ter eles debaixo das nossas asas, mas a gente nunca vai conseguir, né? Ter eles o tempo todo com a gente. E o conselho que eu daria para você, mãe, né? Talvez uma mãe de primeira viagem, ou já uma mãe, né, tão sofrida, talvez já com um filho há tantos anos, né? Talvez te causando dor.
não tem outra saída se não for estar com esse Jesus, sabe? Como eu disse, com ele ou sem ele nós vamos ter os nossos medos, mas com ele é muito mais fácil da gente passar. Ele sempre vai ter um bom conselho para nos dar. Você sempre vai ter força, por mais que você sofra por algum motivo, por algum filho que esteja aí talvez perdido nas drogas, né? Mas Jesus, ele nunca vai te desamparar, ele sempre vai estar ouvindo as tuas orações, as tuas lágrimas, né? E vale a pena você gastar todo o teu tempo, toda a tua vida aos pés de Jesus. Porque nossos filhos são as nossas heranças. E claro que a gente quer o melhor para eles. Imagina o nosso Pai, né? Que é o nosso Pai eterno. Ele muito mais que é o nosso bem. Então, o conselho que eu dou para você, mãe, que já conhece, que talvez está cansadinha, ou você que ainda está pensando em vir, né? Em ter esse encontro com esse Jesus, não perca tempo. Não existe nada melhor. Você tem, ao meio de tantas dificuldades, você tem uma paz que a palavra mesmo nos diz que ela excede todo entendimento. Você sabe que você não pode, mas os olhos de Jesus estão lá. Você sabe que talvez você não consegue, mas você tem um Jesus que está fazendo por ti. Então, o meu conselho é, nunca, nunca se separe desse Jesus. Isso. Mãe, um conselho que tu daria para as mulheres que são mães ou não são mães, que estão começando a caminhada, que já caminham com Jesus, o que tu deixaria para elas hoje? Que não é fácil, né, Fran? A nossa caminhada com Jesus não é fácil, a nossa caminhada em criar os filhos não é fácil. A gente vai errar, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai brigar aqui, vai entrar lá pro quarto chorar. A gente vai dizer um não aqui, vai doer tanto na gente, mas muitas vezes os não são necessários. A gente tem que analisar, a gente tem que orar. Viva uma vida com o Senhor, viva uma vida na presença do Senhor. Busque Deus de todo o coração, caleje os seus joelhos em favor da tua casa e da tua família, porque esse é o único caminho. O Senhor tem vida e vida com abundância para nos dar. O Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória. O Senhor quer fazer dos nossos filhos homens e mulheres de Deus. E eu creio que o desejo de todas as mães é esse. Que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor, se tornem homens e mulheres de Deus, que se tornem servos do Senhor, né? Servindo a Deus de todo o coração. E para isso a gente ora, para isso a gente busca tanto. E para isso a gente, muitas vezes, é até rígida, né? Até chega a ser chata na criação, porque a gente sabe que tem um caminho glorioso para eles. A gente sabe que o Senhor tem o melhor para eles, como tem o melhor para elas. E então, assim, não perca teu tempo brigando, discutindo. Tem coisa que tu só vai resolver no joelho. Tem coisa que não é com ela que eu vou resolver. Tem coisa que é com o Senhor, que eu vou orar a Deus, Senhor, me ajuda a entrar nessa causa. E o Senhor entra na causa e resolve, né? Coisas que elas não entendem, eu corro ao Senhor, eu recorro ao Senhor. O Senhor, ele é meu socorro. E quando eu vejo que eu não estou dando conta, Deus, vem cá, pega, toma. E assim as coisas vão se encaminhando, se encaixando na vontade do Senhor. A nós basta somente orar, buscar ser exemplo. Buscar ser um testemunho da palavra do Senhor. E é isso. Ore a Deus, entrega a tua família todos os dias na presença do Senhor, porque vale muito a pena. Vale muito a pena servir esse Jesus. É isso aí. E nós também, né, como filhas, a gente agradece a Deus por ter mães como vocês. E essa é a nossa oração também, né, que com esse episódio, que com esse encontro, as pessoas possam ser encorajadas também a se colocar diante da presença do Senhor, né, como filhas de Deus e filhas de mães e pais bondosos, né, que estão na presença do Senhor, mas também como mulheres, porque a Bíblia fala sobre a mulher sábia e a mulher tola. Só que às vezes a gente pensa que são mulheres distintas, e na verdade é a mesma mulher, né, que ora ela é sábia e ora ela é tola. Mas é bom a gente ter mulheres que a gente olha e a gente consegue se inspirar. Porque
eu posso dizer, e a Nara também pode dizer, né, que a gente tem sim mulheres de Deus dentro da nossa casa, que a gente sabe que em tudo a gente conta com elas e o Senhor realmente fala. E às vezes a gente não concorda, mas o Senhor falou. E se é o Senhor, não tem o que fazer. A gente aceita que dói menos. E a gente, como mãe, a gente também tem que se permitir errar. Porque a gente vai errar. É inevitável. Em tudo na nossa vida é inevitável que o erro a gente vai errar. A gente vai falhar. Só porque a gente tem um Deus poderoso. A gente tem um Deus que nos ajuda, a gente tem um Deus que nos guarda, né? Um Deus que nos guia, a gente busca estar na presença dele, a gente... Então, assim, ó, como a gente, diante do Senhor, a gente ora, né? Se coloca na presença dele, pede perdão, a gente também tem que pedir perdão para nossos filhos. A gente também tem que pedir perdão por eles por erro, coisas que a gente falou, coisas que a gente fez, e pedir perdão. Sim. A gente tem que buscar não brigar tanto e a conversar mais. É isso aí. A sentar e conversar. A gente, como mãe, tem que tentar entender o que o filho quer, o que o filho precisa. É uma vida, é uma personalidade, é uma pessoa. Ela tem uma personalidade, ela é uma pessoa, ela tem os direitos dela. Então eu tenho que buscar entender isso. No caso dela, que ela já tem 23, hoje, né, ela já tem maturidade para tomar conta da vida dela. Mas nos dois menores, né, ainda que eu ainda tenho que conduzir eles, mas eu tenho que entender. Eu tenho que entender o querer deles, de por que eles querem aquilo. E eu vou ter que chegar e explicar de por que não, muitas vezes. Né? Não é chegar e dizer não. Ó, é não por isso, por isso e por isso. Não foi sempre assim, filha. Então, porque dizer não é fácil. Mas eu tenho que explicar do porquê que não. E às vezes eu tenho que sentar e perguntar por que tu quer fazer isso. Então, vale a pena a gente sentar e ouvir os nossos filhos. Que no futuro tudo vai dar certo. Isso aí. Achei muito legal que a mãe falou, né? Que cada um tem a sua personalidade e às vezes, que nem a tia Fran é mãe de mais de um filho, a minha mãe é mãe de mais de um filho, e às vezes quem tá assistindo a gente também é mãe de mais de um filho. E que você não crie uma receita e queira fazer desse jeito sempre. Que você entenda o que cada filho seu é e que você consiga caminhar por cada um deles e compreender cada um deles, né? Porque ser mãe, creio que seja muito difícil, a gente ainda não é, mas eu tenho certeza que é muito difícil. Mas ser filho às vezes também é difícil. Então que você entenda o seu filho e que seu filho entenda você e que vocês possam criar essa relação de amizade. Como a Mari falou no começo, a melhor amiga dela é a tia Fran e a minha melhor amiga é a minha mãe. Sempre quando a gente precisa de um socorro é para elas que a gente corre. Porque a gente aprendeu que elas sabem me conhecer. Eu tenho minha outra irmã que é muito diferente de mim e a minha mãe sabe conversar com ela porque minha mãe consegue conhecer ela, assim como meus dois outros irmãos. Então que você entenda e que você consiga compreender cada filho seu e que cada um tem um jeito, que você possa ajudá-lo a se entender também, porque às vezes a gente não vai se entender. E é por isso que Deus colocou as nossas mães nas nossas vidas, para nos ensinar, para nos direcionar a viver isso. Então que você consiga, com esse episódio, com esse encontro, saber o que Jesus quer para você, porque eu tenho certeza que não foi à toa que Ele nos colocou aqui, não foi à toa que Ele nos ensinou a preparar essa mesa linda, porque a gente correu muito para preparar, mas eu tenho certeza que foi por você, que é por causa de você que estamos aqui. E Ele quer falar com você, então que você esteja com uma terra boa para receber essas sementes que o Senhor está jogando hoje aí. E que você possa aprender sempre, todos os dias com Jesus. E que todos os dias você vá para esse lugar de encontro, que você vá para o jardim e que você floresça em Jesus todos os dias. Que mesas como essa, né, sejam preparadas não como essas por conta do alimento físico, mas por conta do alimento espiritual. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, independente do dia, a gente nunca vai sair da mesma forma. Algo que a gente comenta é que sempre que a gente encontra Jesus, sempre que a gente vai para a presença dele, algo dele entra e algo nosso sai. Então, que isso aconteça na sua vida. Que você, a partir de hoje, intensifique as suas orações pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua família. E que você, mãe e pai que está nos vendo também, intensifique as suas orações pelos seus filhos. Porque o Senhor, Ele sonhou com cada um de nós.
Antes mesmo da fundação do mundo, nós já existíamos no Senhor. Então, que isso fique gravado no seu coração. Você não é obra do acaso. Você não nasceu de uma relação do seu pai com a sua mãe. Não, você nasceu no Senhor antes de tudo. Que isso grave no seu coração. E que isso seja um encontro dele com você nesse dia. Eu queria deixar mais uma dica para as mães aqui que vale muito a pena, porque isso acontece até hoje dentro da minha casa e faz muitos anos que acontece desde eles pequenininhos. Tirem um momento de oração com seus filhos. A gente lá em casa, a gente foi sempre no quarto delas, que eu reunia os 4 e a gente orava. E isso foi, durante esses 22 anos a gente faz isso. E a gente nunca saiu de dentro desse quarto que o Senhor não falasse. Que o Senhor não revelasse, que o Senhor não nos conduzisse. Muitas vezes, né, mãe? Esse momento de oração a gente se reunia para orar, mas muitas vezes a gente nem orava. A gente preparava a mesa, sem ser uma mesa, mas era o tempo de conversa. Era um tempo em que a gente se entendia naquilo que a gente estava se desentendendo, que a gente aprendia, em que a gente se amava, porque às vezes a gente saía de uma briguinha de irmão ou de algo que a gente escutava da nossa mãe ou do nosso pai que a gente não gostava, mas quando a gente chegava ali naquele lugar de encontro, onde a gente dizia: Jesus, tu és bem-vindo aqui, faça o que tu tem para fazer, ali a gente era curado. Então, durante todo esse tempo, eu nem sabia orar, eu nem sabia o que dizer. Muitas vezes eu só entrei e abaixei minha cabeça e ali eu fiquei, mas Jesus falava comigo. E isso é muito importante. Porque pode acontecer situações durante o dia, como ela falou, de os meus não ter atingido ela tão forte, de ela não entender por quê e pra quê, isso tudo, enfim, quantas casas de amiguinha ela não pôde dormir. Mas só porque nesses momentos ela compreendia que era o melhor. E que nem eu falei, a gente nunca saiu dali que o Senhor não falasse, que o Senhor não nos conduzisse a algo, ou que o Senhor não, o Senhor resolvia situações através dessa oração. Então assim, e não era uma coisa que era diária, era uma coisa que acontecia de vez em quando, ou era campanhas que a gente fazia, às vezes a gente fazia 7 dias, a gente fazia de 3 dias, e ali o Senhor curava feridas, né, filha? Ali o Senhor curava feridas, ali o Senhor me conduzia como tratar elas, como conduzir elas. Ali o Senhor trazia grandes coisas para a nossa casa através desse tempo de oração. Então era um tempo realmente com Deus, que a gente separava para o Senhor e a gente ainda faz, continua fazendo. Mas a importância do relacionamento entre mães e filhos, da conversa, do sentar, que seja na mesa, que seja no sofá, que seja na cama. De conversar, de conhecer o coração do seu filho, de entender, isso é um... Gastar tempo, E de explicar, Fran? Então, assim, eu te disse não, porque é assim, aqui é melhor, aqui que tu tem que andar, não é pra tu estar por ali. Não vai ser bom pra ti, não é o que Deus quer, e assim eles vão entender de por quê, não? Porque dizer não e deixar por isso mesmo, eles nunca vão entender. Então a gente tem que dar satisfação. E o que acontece muito hoje, por conta da correria, de todo mundo trabalhar, e às vezes mal se vê. Um entra e sai, para todo mundo ter seus compromissos. O celular tem tomado muito tempo. Mas aí não tira o tempo, de mesa, de conversa, de intimidade, de amor, que tem que ter entre mães, entre os filhos, entre pais e filhos, Isso é muito importante. E lembrei o que eu ia falar, tia falou isso, eu lembrei. Muitas vezes, como a gente comentou, no primeiro episódio, que quando chegou na adolescência foi um momento em que eu ia para os cultos, em que eu ia para a igreja, mas que eu não estava na igreja. E aí eu não orava, eu não estava perto de Deus, e era nesses dias em que Jesus vem e falava comigo. Eu disse: eu ainda tô aqui, eu ainda te quero, tu é minha, tu nasceu para mim. E foi nesses dias que Jesus me lembrava. Por mais que eu não estivesse lá, Jesus estava sempre me puxando, me segurando. Porque a gente tinha esse encontro, a gente marcava esse encontro com ele e a gente ia lá. Então a importância, Porque quando a gente é adolescente, ali naquela fase difícil, amiga? Na turbulência, que é uma turbulência. A gente
nem quer orar, não quer jejuar, não quer fazer nada. E aí vem a mãe, vem o pai, vem a avó, não sei. E aí puxa a gente, coloca a gente naquele lugar. Como eu disse, muitas vezes eu nem orava, mas eu tava ali e alguma coisa Deus fazia, alguma coisa Deus falava. Então é importante isso, principalmente nessa fase difícil de lidar, que a gente tá descobrindo quem a gente é. Esse foi o jardim, né? Entre mães e filhas. E nós esperamos de todo o nosso coração que esse tempo de mesa, que ele tenha edificado a sua vida. Que a partir desse momento, algo do Senhor entre em você e que você se torne um pouco mais parecido com Ele. Um pouco mais parecido com o nosso amigo Jesus. Que você possa criar momentos de intimidade com Ele. E de amizade também. Porque nós somos parecidos com aquilo que a gente gasta tempo, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente ama. Que você tenha, sim, amizade, como eu tenho a Nara, e que você tenha relacionamento com os seus pais, como o nosso relacionamento é tão bom. Mas que, acima de tudo, você se relacione com Jesus. Porque independente se você tem os seus pais, se você tem amigos, se você tem uma família estruturada ou não na presença do Senhor, você sempre terá Jesus com você. E Ele tá aí agora, louco para te abraçar e te envolver com a glória e com a presença dEle. Esse é o jardim, e que você tenha muitos encontros com Jesus. E a gente queria agradecer de coração, né, por esse tempo que vocês prepararam para nós. A gente é muito honrada com isso, muito feliz. Sou muito orgulhosa, né, pela filha que eu tenho, pela filha que Deus me deu, pelo que se tornou na presença do Senhor. E eu sei que esse projeto que nasceu no coração do Pai, hoje é o segundo vídeo, e talvez, assim, a gente vai pedir aqui, né, para que você curta, que você siga, que você compartilhe, mas eu sei que isso vai muito longe, porque é um projeto do Senhor, porque é um plano dele, sabe? Quando ele escolhe, ele capacita. Então, se ele designou vocês para isso, que vocês tenham força, que vocês tenham direcionamento, que vocês sempre, em primeiro lugar, nunca esqueçam que a honra e a glória é do Senhor. Tudo é por Ele e para Ele. E eu sei que através da vida de vocês, muitas, muitas outras vidas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus. Agradecer o convite também. Muito orgulhosa de vocês duas. A gente tem visto, a gente tem contemplado de perto o que Deus tem feito na vida de vocês. E eu sei que vai chegar dias que a gente não vai estar tão perto. Não podia não chorar, né? Mas os nossos joelhos sempre vão estar dourados por vocês. Sempre a nossa oração, eu sei que a nossa oração vai alcançar onde for. E eu sei que a nossa oração tem poder. Porque Jesus não colocou mães na terra em vão. Então, assim, ó, a oração de uma mãe, ela alcança o filho onde estiver e ela é poderosa. Então, assim, ó, que o Senhor venha levar vocês a lugares que Ele precisa de vocês lá, que Ele necessita de vocês lá. E que vocês venham sempre fazer a vontade do Senhor. Sempre estar debaixo da vontade do Senhor, debaixo das mãos potentes do Senhor. Como a Fran disse, a honra sempre vai ser dele. Sempre vai ser, nunca é vocês. Vocês não têm nada. Mas ele é tudo na vida de vocês. E através de vocês ele quer alcançar vidas. Ele vai alcançar vidas. E que esse projeto cresça todos os dias. Que esse projeto alcance vidas que necessitam. Né? Que jovens, adolescentes e mães que precisam de ouvir essa palavra, né, Fran? Porque que o Senhor venha alcançar essas vidas, que o Senhor venha entrar nesses lares. E que através de vocês muitos lares venham a ser alcançados. Para a honra e glória do Senhor. Vocês são canal de bênçãos na mão do Senhor. E o Senhor não... O Senhor não fez não ligou vocês duas, não juntou vocês duas em vão, né? A gente vê hoje, né? Que projeto lindo que o Senhor tem. E a gente consegue ver adiante coisas lindas que ainda vão vir. Então, muito orgulhosa de vocês.
E a gente também queria agradecer, né? Porque, como eu disse pra Mari, eu tenho certeza que não vai existir ninguém no mundo que vai orar mais pela gente, que vai nos abençoar mais do que vocês duas. E como eu falei também, eu tenho certeza que Deus uniu nós duas por um propósito e colocou vocês duas nas nossas vidas já sabendo disso. Porque Ele deu uma mãe que vai nos direcionar, uma mãe que vai cuidar do nosso coração. E eu tenho certeza que aonde a gente estiver, onde Jesus quiser levar a gente está disponível para isso. E eu sei que vocês vão ser vão ser as primeiras a dizer, vai, porque foi para isso que Jesus me deu vocês. E eu tenho certeza que todo o cuidado, que todo o amor que a gente recebeu e recebe e vai receber ainda, não importa o lugar que a gente estiver, a gente vai poder sentir eles e vai poder passar para as pessoas também, não só para os nossos filhos, mas todo o ensinamento que a gente recebeu de vocês, que a gente recebe, a gente vai conseguir levar para pessoas que precisam, porque o amor de Jesus, o amor de uma mãe é comprado com o amor de Deus, né? Então, a gente receber esse amor, a gente também aprende a amar como Jesus amou e ser como Ele é. Porque eu tenho certeza que não existe ninguém no mundo que faça mais por alguém do que uma mãe por um filho. Então, é com vocês que a gente aprende a amar os outros como Jesus amou. Então, a gente tá muito feliz com vocês aqui. Não tinha como ser outras pessoas, porque quando isso nasceu no nosso coração, quando Jesus compartilhou com nós isso, vocês foram as primeiras pessoas a saberem. Foi para onde a gente correu. Bem rapidinho. E então, que não seja o último, que a gente viva muitos dias, que a gente sente muitos dias na mesa ou em qualquer lugar, que a gente, como a gente brinca, né, amiga, que a gente sente em alguma cafeteria pelo mundo para ir e fale de que deu certo, que Jesus fez o que Ele tinha para fazer, que a gente esteve juntas. A gente ama muito vocês. A flor mais linda do meu jardim aqui.